Você já se sentiu com menos força para carregar as compras do mercado, para se levantar da poltrona sem um esforço maior, ou até para acompanhar a alegria dos seus netos no parque, sentindo que o corpo simplesmente não acompanha? Talvez você tenha se acostumado com essa sensação de cansaço e peso, pensando que é apenas o preço da passagem do tempo, algo inevitável, que a perda de vitalidade é um destino. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, essa sensação não é um destino, mas sim o resultado de um ladrão silencioso, agindo nas sombras da sua rotina, roubando sua vitalidade e sua independência? Ele se chama sarcopenia, a perda progressiva e generalizada da massa muscular e da força. O que você está prestes a descobrir são os 10 piores hábitos que estão acelerando essa perda de forma dramática, e a maioria deles se esconde à vista, parecendo completamente inofensivos. Não se trata de uma condição irreversível, mas de uma batalha que pode ser vencida com conhecimento, estratégia e atitude. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a sua vida e te devolver a vitalidade que você achava ter perdido para sempre. Quero saber nos comentários, logo de cara, qual foi a última vez que você sentiu que a sua força estava diminuindo? E o que você pensou que era a causa disso? Sua resposta pode ser a primeira faísca para a mudança na vida de muitas outras pessoas. Muitos de nós fomos ensinados por décadas que a perda de força e massa muscular é um destino inevitável. Mas a verdade, chocante e libertadora, é que na maioria dos casos, somos nós que, por ignorância ou por hábitos que se tornaram vícios, damos as chaves da nossa vitalidade a esse ladrão. O primeiro grande vilão é um hábito tão comum que nem consideramos um problema, mas é, de longe, um dos mais devastadores: ficar sentado por muito tempo. Nossa vida moderna se tornou uma sucessão de momentos sentados. Sentados para tomar café da manhã, sentados para ler o jornal, sentados para ir ao trabalho, sentados para almoçar, sentados no sofá para ver televisão e, muitas vezes, sentados para jantar. O corpo humano, em sua essência, foi feito para o movimento. Nossos ancestrais se moviam, caçavam, colhiam, e o movimento constante era a chave da sobrevivência. Quando passamos horas a fio inativos, sem que nossos músculos sejam contraídos e relaxados, o nosso cérebro e o nosso corpo começam a entender que eles não são mais necessários. É como se a mente enviasse uma mensagem silenciosa: descansem, não vamos precisar de vocês por um bom tempo. E a resposta do corpo é a atrofia, a perda lenta e gradual da fibra muscular. A inatividade prolongada reduz a circulação sanguínea para os músculos, diminuindo drasticamente a entrega de oxigênio e nutrientes vitais. O metabolismo também desacelera, tornando a manutenção da massa muscular uma tarefa quase impossível. O simples ato de se levantar a cada hora para esticar o corpo, dar uma pequena caminhada pela casa ou fazer um alongamento suave pode quebrar esse ciclo vicioso de deterioração muscular. E isso nos leva diretamente ao segundo ponto: a falta de exercício físico. Não estou falando de se tornar um atleta olímpico ou de levantar pesos pesados na academia, mas da ausência de qualquer atividade que force seus músculos a trabalhar contra uma resistência. A falta de estímulo é como um sinal verde para a sarcopenia, dizendo: pode levar essa força embora, ela não será usada. O exercício, por outro lado, é o sinal vermelho. É a única forma de dizer aos seus músculos para ficarem, para crescerem, para se fortalecerem. A falta de estímulo cria um ciclo vicioso. A falta de exercício causa fraqueza. A fraqueza te faz se mover menos, e mover-se menos te deixa ainda mais fraco. É a inércia, o oposto da vida, que se instala e se enraiza. Nossos músculos precisam de estresse mecânico para se manterem vivos e fortes.
E esse estresse pode vir de uma simples caminhada mais vigorosa, de subir escadas, de usar o peso do próprio corpo para fazer agachamentos ou flexões de parede. O movimento é vida, e a falta dele é o primeiro passo para a perda da sua liberdade. Agora que você começou a entender o que rouba sua força na sua rotina, vamos falar do que acontece na sua mesa. A alimentação é o combustível, e sem o combustível certo, o motor não funciona. O terceiro grande vilão é a falta de proteína na sua alimentação diária. A proteína é, sem exagero, o principal tijolo que constrói e repara nossos músculos. Imagine que seus músculos são como uma parede de tijolos. O exercício é o que causa pequenas rachaduras nessa parede, e a proteína é a argamassa que chega para consertá-las, tornando a parede ainda mais forte do que era antes. Para um corpo maduro, a necessidade de proteína é ainda maior, pois a capacidade do corpo de absorver e sintetizar a proteína diminui com o tempo. Esse processo é menos eficiente, o que significa que o seu corpo precisa de mais proteína para ter o mesmo efeito de reconstrução muscular que uma pessoa mais jovem. Uma pessoa de 60 anos, por exemplo, precisa de uma quantidade maior de proteína para ter o mesmo efeito de reconstrução muscular que uma pessoa de 30. A recomendação geral para adultos saudáveis, acima de 50 anos, é de 1,0 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Isso significa que se você pesa 70 quilos, precisaria de pelo menos 70 a 84 gramas de proteína por dia. E isso não se consegue comendo apenas um bife no almoço. É preciso ter fontes de proteína em todas as refeições. Pense em ovos mexidos no café da manhã, um filé de frango ou peixe no almoço, e leguminosas como lentilha ou grão de bico no jantar. Para lanches, iogurte natural, queijo cottage ou um punhado de castanhas são ótimas opções. O quarto vilão é o açúcar. Aquele docinho depois do almoço, o refrigerante que parece inofensivo, os bolos e biscoitos que nos fazem companhia. O consumo excessivo de açúcar causa picos de insulina que, com o tempo, podem levar à resistência à insulina. Esse quadro metabólico não apenas abre as portas para a diabetes tipo 2, mas também prejudica a capacidade do corpo de construir massa muscular. O açúcar em excesso também promove a inflamação crônica no corpo, um estado de alerta constante que é um dos principais aceleradores da sarcopenia. Ele não é apenas um inimigo da sua cintura, mas um sabotador da sua força e vitalidade. E o pior é que ele se esconde em alimentos que parecem saudáveis, como iogurtes com sabor, molhos de salada e até pães integrais de má qualidade. É preciso ler os rótulos e se tornar um detetive do açúcar. E o quinto vilão, que muitas vezes é um resultado direto da pressa, é o mau hábito de pular o café da manhã. O café da manhã é, de fato, a refeição mais importante do dia, especialmente para os músculos. Ao acordar, seu corpo está em um estado de jejum prolongado e precisa de combustível para quebrar esse ciclo catabólico. Catabolismo é o processo de quebra de moléculas complexas para obter energia. E se você não se alimenta, seu corpo começa a usar seus próprios músculos como fonte de energia. É como queimar os móveis da sua casa para se aquecer. Começar o dia com uma dose de proteína de alta qualidade, como ovos, iogurte grego ou um bom pedaço de queijo, é a melhor forma de sinalizar ao seu corpo para começar a construir e não a destruir. Qual desses hábitos te surpreendeu mais? Diga para mim nos comentários. Eu agradeço imensamente por você ter chegado até aqui. Isso mostra que você está decidido a lutar contra esse ladrão silencioso. Mas eu prometo, o melhor ainda está por vir, pois agora vamos falar dos inimigos que você nem imagina que existem. O sexto vilão é algo que a maioria das pessoas nem conecta com a saúde muscular: dormir mal. O sono não é apenas um tempo de descanso para o cérebro. É o momento em que o corpo se recupera e se reconstrói. É durante o sono profundo que o hormônio do crescimento, GH,
e a testosterona, hormônios fundamentais para o reparo e crescimento muscular, são liberados em maior quantidade. Noites mal dormidas, com interrupções e falta de profundidade, significam músculos que não se recuperam e uma jornada de perda acelerada. A falta de sono aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que tem um efeito catabólico e destrói o tecido muscular. É um ataque silencioso que te deixa cansado, estressado e mais fraco, tudo ao mesmo tempo. O sétimo vilão são os anti-inflamatórios, em especial aqueles de uso rotineiro, como o diclofenaco, cetoprofeno, nimesulida e ibuprofeno. Muitos de nós os usamos para dores e desconfortos, mas o uso contínuo pode suprimir a resposta inflamatória que, pasme, é necessária para a reparação muscular. A inflamação aguda, aquela que sentimos depois de um exercício, é um sinal de que o corpo está reparando o dano microscópico nas fibras musculares. Ao suprimir essa inflamação, você está, de certa forma, impedindo que seu corpo conserte os músculos. Sim, o que alivia sua dor imediata pode estar sabotando a sua capacidade de construir força a longo prazo. É fundamental consultar um médico antes de usar esses medicamentos de forma contínua, pois eles podem ter efeitos colaterais que vão muito além da dor. A melhor abordagem é tratar a causa da dor e não apenas mascarar os sintomas. E o oitavo vilão, que está em quase todas as casas, é a comida industrializada, cheia de sódio, gorduras trans e produtos químicos como conservantes, corantes e realçadores de sabor. Ela é um verdadeiro veneno para o seu corpo. Esses alimentos, ao invés de nutrir, promovem a inflamação crônica, um estado de alerta constante do sistema imunológico que é um dos maiores aceleradores da sarcopenia. Além disso, a comida industrializada é pobre em micronutrientes essenciais para a saúde muscular, como o magnésio, o potássio, o cálcio e as vitaminas do complexo B. O corpo, ao invés de usar energia para reparar os músculos, gasta-a tentando filtrar e eliminar essas substâncias químicas estranhas. É uma batalha que seu corpo não consegue vencer sozinho. Agora, vamos unir todas essas informações em um plano de ação, pois o que rouba sua força é o mesmo que irá devolvê-la. O nono vilão, muitas vezes esquecido, é algo que você consome, ou a falta dele: a água. A desidratação, mesmo que leve, afeta a produção de energia, a função muscular e a capacidade do seu corpo de realizar a síntese de proteínas. A água é essencial para o transporte de nutrientes para as células musculares e para a remoção de resíduos metabólicos. Sem água suficiente, suas articulações perdem a lubrificação, seus músculos perdem a elasticidade e sua energia despenca. A desidratação pode levar a câimbras, fadiga precoce e diminuição da força. Uma regra simples é ter sempre uma garrafa de água por perto e beber regularmente ao longo do dia, não apenas quando sentir sede. E o décimo e último, mas não menos importante, é o péssimo hábito de não fazer check-up. Muitos de nós só procuramos o médico quando algo já está doendo, mas os exames de rotina são a sua maior arma preventiva. Um check-up pode identificar deficiências nutricionais, como a falta de vitamina D e magnésio, que são fundamentais para a saúde muscular. Pode revelar alterações hormonais, como a diminuição da testosterona, que impactam diretamente a massa muscular. Pode ainda diagnosticar precocemente um fígado gorduroso, que vimos ser um dos aceleradores da sarcopenia. A prevenção é a maior arma que você pode ter contra o envelhecimento precoce. O check-up é a chance de ter uma visão completa do seu corpo, de forma proativa, antes que os problemas se instalem de forma definitiva. A solução para tudo o que vimos até agora está na sua disciplina e na sua atitude de valorizar seu corpo. Então, o que você achou dessas revelações? Eu espero de verdade que este vídeo tenha aberto os seus olhos para o poder que você tem de cuidar da sua saúde muscular.
A sarcopenia não precisa ser o seu destino. Você tem o poder de lutar contra ela e de recuperar a força e a vitalidade que você merece. A sua independência, a sua qualidade de vida, tudo isso depende das escolhas que você faz hoje. Quero saber de você, de coração. Qual foi a maior descoberta que você fez até agora? Qual desses hábitos você está mais ansioso para mudar? Deixe sua resposta nos comentários, porque sua opinião é muito importante e pode inspirar outras pessoas a dar o primeiro passo. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar a sua jornada de conhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas futuras revelações. E para continuar sua jornada de transformação, assista ao nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. O poder de recuperar sua força e sua independência está em suas mãos.